O brasileiro, voltando um pouquinho de assunto, ele tá muito na renda fixa, né? O brasileiro é o cara que é o rentista, né? Ah, E muito na poupança ainda, né? Ainda tem gente. Como é que você vê essa migração? Quer dizer, uhum, como é que vai acontecer essa migração do investidor uhum. tradicional de renda fixa para a renda variável? E Renda tem variável. espaço para a renda variável no Brasil crescer? Tem muito espaço. Tá só no começo. Assim, primeiro que já essa trajetória já começou a acontecer, né? Os fundos Uhum. imobiliários são uma prova disso, né, Sim, Temer? É uma sim. indústria É relativamente que eu falo, nova. o imobiliário tem o quê do português, Né? que é o Não, imóvel. mas eu vou dar outros Ah, exemplos. O fundo imobiliário é um bom exemplo disso, né? Começou com a gente na Brasília lá 20 anos atrás, aproximadamente, do zero. É uma indústria de 250 bi de patrimônio com mais de 2 milhões de investidores. uhum. E não parou de crescer o número de investidores nem no ano da pandemia, Tá. né? Em determinados momentos cresceu menos, mas continua crescendo. Mais de 2 milhões. A gente já tem mais de 5 milhões de investidores na Bolsa. Também é um número crescente. O fundo imobiliário foi, vamos dizer, um protagonista nesse aumento de número de investidores na Bolsa, mas isso vem acontecendo de maneira recorrente. Minha opinião, estamos só no início, né? Esses 250 bi, por exemplo, dos fundos imobiliários, em relação à indústria de fundos de investimentos É como um nada. todo, é nada. É menos de 3%. É uma indústria de 8 trilhões, né? Outro exemplo que deve começar a ocupar espaço no investidor pessoa física de um produto muito interessante, que é um produto no qual nós somos muito relevantes, que são os FDICs, né? Tá. Os FDICs é uma indústria que tem aproximadamente 20 anos também, começou também lá na Integral, né? O primeiro FDIC foi feito pela Integral, o meu sócio lá, o Carlos Fagundes, foi quem coordenou a comissão de trabalho, CVM, Banco Central, para criar normativas e tudo mais, o primeiro FDIC saiu de lá. Nós somos os maiores independentes na indústria, né? Hoje a gente tem ao todo 20 bi sob gestão, desses 20 bi, 15 são em FDICs, né? 15. 15 bi em FDICs, tá? E nós somos os maiores dos independentes. Então, os FDICs, hoje, o FDIC hoje é uma indústria de 350 bi Uhum. aproximadamente, um pouco maior que a indústria de fundos imobiliários. Tem um fundo que é diferenciado e muito grande, que é o fundo da Petrobras, o FDIC da Petrobras, ele sozinho tem quase 100 bi, mas é uma indústria já relevante que não estava acessível Ao ao investidor. investidor pessoa física, porque é uma indústria. Explica para a gente como é que estrutura esse FDIC para o investidor. Como é que é a estrutura dele? O FDIC é um veículo tipicamente para antecipação de recebíveis de qualquer natureza. É uma securitização não imobiliária, parecido Tá. com o que a gente fez no caso da securitização imobiliária. Tudo que é securitização não imobiliária é passível de securitização através do FDIC. A fatura do cartão de Fatura de crédito, cartão de o crédito, cara por vai receber exemplo. isso aqui. Exatamente. Tá. Fornecedores de grandes corporações, né? A gente, Uhum. por exemplo, tem as montadoras todas lá com clientes, FDIC de venda de automóvel, de Forplan, das montadoras, a gente tem. Você compra esses créditos A todos e gente coloca no fundo, hein? antecipa, Tá. exatamente. E então esse é um universo enorme, enorme. Um parênteses, um detalhe interessante que está relacionado com o que a gente acabou de falar há pouco, né, sobre o caso da Light, por exemplo. A Light, ela tinha, quando apareceu o problema lá, que houve lá o downgrade, que virou rating especulativo, que veio tudo à tona, ela tinha emitido debentures e tinha um FDIC, que inclusive gestão nossa lá. Uhum. Tá? O que aconteceu? As debentures foi para aquela negociação com os credores, pagar em 10 anos, com deságio, etc, etc, etc. Sabe o que aconteceu com o FDIC? Nada. Nada. Por quê? 100% pago, está Porque ele praticamente tem que manter os liquidado. fornecedores Por ali. que não? Porque o que está dentro do FDIC? São os recebíveis, não é crédito corporativo. Entendi. Os recebíveis estão lá, blindados, dentro de uma estrutura que a gente controla para e passo e estão carimbados. Não aconteceu nada com o FDIC, ele está sendo liquidado agora perfeitamente, totalmente preservado. Então, é uma estrutura muito robusta, a estrutura mais robusta do ponto de vista de crédito privado, né? Uhum. Então, você investir numa debenture ou investir num FDIC, você vai estar muito mais preservado
através de uma Já estrutura de você está FDIC. 100% no risco da empresa. Ali você está no risco da empresa, normalmente é um risco concentrado. Isso é uma orientação, não que a gente não pode recomendar nada aqui, mas é uma orientação. Mas é uma orientação. Eu acabei de dar um exemplo prático, né, que é o caso da Light. Acho que nada ilustra melhor do que isso, né? Uma empresa que teve problemas, debentures sofreram fortemente, o FDIC saiu ileso dessa história, o investidor FDIC saiu ileso dessa história. Então, o que acontece? É uma indústria que está num ritmo de crescimento interessante. O ano passado, por exemplo, diante desse ambiente super adverso, de taxa de juros alta, inflação, primeiro semestre com todos os eventos que a gente mencionou aqui, uma das poucas indústrias que cresceu foi a indústria de FDICs. Nós lá crescemos quase 5 bi o ano passado em novos FDICs, enquanto outras indústrias estavam paradas. Já está captando pessoa física isso. Então, aí tem um evento que é a nova normativa 175, recente, né, que está entrando em vigor, né, houve uma postergação de prazo agora para aplicação no estoque da indústria e tal, mas uma das mudanças importantes que vem junto com essa nova normativa, 175, é a previsão da possibilidade de ser distribuído FDICs para pessoa física no varejo, coisa que não era, antes era só para investidor profissional. Cara que estiver lá na plataforma do BTG, da XP, do BTG, vai poder comprar com determinadas características que vieram junto na regra e adicionalmente também outras possibilidades de classes, subclasses. Essa regra é uma regra que trouxe bastante avanços e vai poder conectar a pessoa física agora com um produto aí super interessante que é o FDIC.